Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as crenças, né? As resistências que já surgem aqui, né? Várias pessoas sempre têm esses problemas de resistência. O que é a resistência? Resistir, como a palavra diz, resistir a algo, significa que nós estamos indo contra o fluxo. Por quê? Porque o fluxo é fluxo. Ele tem que fluir. Então a energia vem, desce, lembrando que a energia é neutra, e aí eu coloco a minha atenção em algo e faço algo acontecer a partir daquela energia. Então o tempo todo nós estamos tomando ações, nos movendo, né? Somos seres que estamos em movimento, precisamos estar em movimento, porém esse movimento ele precisa ser consciente e não um movimento compulsivo, um movimento aleatório. Então, quanto mais nós nos tornamos conscientes, mais nós percebemos as nossas crenças, resistências. Então, quando estamos no fluxo, entramos no fluxo, as resistências desaparecem. Por quê? Porque nós acreditamos que estamos no fluxo, permitimos que a energia aconteça e ela vai nos mover intuitivamente para aquilo que nós temos que fazer. Considerando sempre que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer deve estar em linha com quem somos. Então a manifestação, eu estou aqui manifestando quem sou, né? E não manifestando qualquer coisa, ou seja, eu quero ser uma popstar, né? Eu quero ser melhor e não sei o quê. Então esses personagens são elucubrações da mente, são formas, pensamento que vão sendo criadas, que vão sendo armazenadas, né? E que não correspondem à imagem original daquele ser. Então, qual que é o nosso trabalho no despertar? É unir todas essas formas, né, que nós mesmos criamos, elas vão se desfazer com o despertar. Você vai falar, eu não sou aquela popstar, eu não sou aquele lá, eu não sou nada dessas crenças que me disseram, eu não tenho a ver com a crença da mãe, eu não tenho a ver com a crença do pai, eu não tenho a ver com nada disso. Então você vai reconhecer a partir do seu próprio sistema interno aquilo que é seu e aquilo que não é. Então a resistência tende a ser reduzida. Então você vai falar algo, você está falando a partir do seu ser e não de uma crença que alguém colocou em você e falou, não, você tem que fazer aquele curso e você vai ter que ser assim para que o mundo te aceite. Então imagina, você vai ser algo que não é você para que o mundo te aceite, né? Então isso é o que foi vivendo esse sistema, essa sociedade toda foi construída em cima de padrões. Então eu tenho padrões de, por exemplo, profissionais do mercado. São todos padronizados, né? Então a área, novamente a área que eu atuo, né, de consultoria, de projetos, então eu sempre questionei isso, porque os gerentes, a exigência era que eles fossem assim, se comunicassem assim, trabalhassem determinados métodos, tivessem determinadas atitudes, conversassem com as pessoas de uma maneira padronizada. E eu, como nunca, sempre tive essa revolta, né? Eu chamava de revolta interna. Eu falava, eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser o que eu sou, né? Então eu sempre vim com esse questionamento de não ser como o outro gerente, ou não ser como o outro líder, ou não ser, e sempre buscar fazer as atividades usando a minha criatividade. Então a minha grande revolta a todo esse sistema foi a criatividade. Então eu percebia que a criatividade era basicamente anulada no mercado de trabalho, os dons, né, a motivação das pessoas, aquilo que move, o entusiasmo. E então eu saía fazendo as coisas da forma que eu sentia que deveria fazer e não da forma como aquilo era padronizado. E com isso existia espaço. Então não é que não existe, é que a crença faz com que a pessoa fique naquele rol daquele grupo que faz as coisas daquele jeito. Então isso é uma resistência da própria pessoa, porque nós não temos que resistir e nós não temos que viver a crença de ninguém. Nós temos que viver quem somos e manifestar quem somos
é é o que a centelha divina, é o que Deus, é o que o todo está esperando, o que o universo está esperando que a gente faça, para que a gente mova essa energia na direção correta e para que a gente ajude os outros a moverem também e saírem dessas caixas pré-fabricadas, cheias de dogmas, cheias de crenças que não faz com que as pessoas se desenvolvam e possam viver alegremente, possam viver felizes, possam viver entusiasmados. Por quê? Porque toda essa energia da alegria, do entusiasmo, ela vem de você ser quem você é. Né? Você não pode ser uma pessoa diferente do que você é para atender a uma sociedade, para atender a alguém. Não pode. E essa sua forma de ser, ela não vai contrariar o sistema e não vai fazer ninguém feliz. É o contrário. Essa forma de ser vai ajudar as pessoas a se libertarem para criarem. Por quê? Porque o universo é criativo. Então, o cosmos, né, e todo esse movimento evolutivo, o que acontece? O movimento evolutivo é criativo. É criativo, não tem um dia igual. Então, ele te impulsiona a todo dia você criar. Por quê? Porque o todo, imagina, o todo criou tudo isso, né? Então, cria planetas, cria vidas, cria formas de vida diferentes, em planetas diferentes, civilizações diferentes, seres diferentes, todo tipo de coisa. Você tem seres de formas totalmente diferentes da nossa, né? Humanos que já são mais evoluídos, humanos em outras humanidades, em outras civilizações, com outras formas, com outras cores, eles são de cores diferentes. Então, imagina, para que toda essa diversidade aconteça, o que está ligado à diversidade? A criatividade. E não tem que todo mundo ser de um jeito, então aí vem o dia, não sei do que, e tudo isso. Tudo isso é o quê? Preconceito, é o contrário. A diversidade é você aceitar o outro como ele é, não importa que cor que ele tenha. Ele é uma consciência, ele é Deus. E está naquela forma, vivendo aquela experiência e está trazendo as experiências que ele tem, e a gente está trocando experiências e está crescendo. Não interessa a cor, não interessa a forma, não interessa o gênero, não interessa nada disso. Porque não é isso que determina quem é aquela pessoa, aquele ser que está ali. Né? Então, o que determina é o nível de consciência e o quanto aquela pessoa está manifestando daquilo que ela realmente é. Então, a manifestação de quem somos, ela tem que acontecer o máximo que a gente puder, nessa fisicalidade, evidentemente, considerando o momento do planeta, considerando o próprio plano evolutivo, aquilo que você está fazendo, o momento que você está. Mas você tem total liberdade de manifestar isso, porque o eu superior ele não vai fazer com que você fique resistente. Ao contrário, ele vai te libertar de todas essas crenças para que você possa atuar no mundo e ser parte. Não tem nada mais que gere mais entusiasmo do que você fazer parte, ser parte de tudo. Você perceber que você é parte de tudo e que aquilo que você faz é necessário. Não é questão de ser mais importante que o do outro ou menos importante. O comando, não sei quem, então são seres que são mais importantes. Não é nada disso, né? O importante é, naquele comando, né? Você está sendo aquilo que tem que ser. Então, essa manifestação tem que acontecer naturalmente. Não é uma coisa forçada que o ser vai lá, pendura um crachá e começa do dia para a noite a falar de uma forma diferente. Não, é uma consciência, né? Lembra, primeiro muda lá em cima. Então mudou, você se reconectou, essa energia vai começar a adentrar pelos seus corpos e a sua personalidade ela vai estar em linha com aquilo que você é. Então sempre você teve várias personalidades em algumas fases da sua vida, elas vão sendo aproveitadas porque você foi desenvolvendo isso. Só que muitas das crenças, resistências que estavam naquela personalidade de será que eu vou lá? Será que eu falo? Será que eu não falo? Esses movimentos que são os movimentos da mente, do ego, da mente sabotadora, que ela está sempre querendo te tirar do seu ser, isso vai sendo reduzido. Então, o importante é a gente reconhecer isso.
Então, resistência nada mais é do que crença empacotada e que alguém anexou. Na grande maioria das vezes, alguém tentou anexar o seu sistema. O que significa isso? Significa que você encontrou alguém lá atrás, em algum momento da sua vida que você não lembra, e esse alguém jogou alguma crença para cima de você, dizendo, a vida, tudo é assim, tudo sempre foi assim. Quantas vezes você não escutou que tudo é difícil, que tudo é impossível? E isso foi sendo anexado ao sistema e você não percebe que assumiu aqui. Então aí vem a resistência. Então por isso que a gente tem que estar o tempo todo sempre, né? Isso a gente trabalha com meditação, com trabalho interno, com respiração, para a gente se manter aonde? Na nossa energia e não anexar nada que não seja aquilo que vem do nosso eu superior, aquilo que vem da nossa própria centelha divina, aquilo que vem dos nossos irmãos e aquilo que é para ser feito, para ser realizado. Então a manifestação de quem somos, ela vai acontecendo naturalmente quando você vai percebendo que esse espírito maior, né, esse seu eu maior, ele está comandando o personagem não está mais resistente a nada, o personagem solta. Então, o ponto principal, quando se fala do soltar, né, as pessoas resistem. O que é o soltar, né? O soltar é você criou uma coisa, você solta. Você já criou, está feito. Aí as pessoas vão lá cavocar. Mas será que eu fiz? Isso é o quê? Crenças de resistência, de que você precisa ficar em cima do terreno, sentado em cima da árvore lá para ela nascer. É uma crença limitante. Assim como tudo. Então esse planeta virou uma coisa, uma barreira, né? Pessoas que têm uma muralha em volta, e que você se aproxima e não há como conversar, não há como penetrar nessa pessoa, nesse campo, né? Pensando em campo energético. Por quê? Porque ela está totalmente resistente. Então ela fala, é porque tudo é assim. Aí você coloca uma sementinha para ela, algo que possa ajudá-la, e ela repele. Não há como. Então qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho não é fazer nada disso, é simplesmente sermos quem somos. E isso está contribuindo para a evolução humana, por quê? Porque nós estamos trabalhando na consciência, nós estamos trabalhando internamente. Né? Então, a pessoa fala aqui da resistência, ela sente no corpo, claro. O corpo vai sentir, o primeiro que vai sentir a resistência é o corpo. Ele vai ficar todo, ele vai falar assim, não quero isso, não quero. Por isso que a gente trabalha sempre, o primeiro ponto é o corpo físico. Para eliminar essas crenças, elas estão no corpo. Então a gente vai eliminando com o trabalho interno, a gente vai se tornando mais flexível, nossa mente vai se tornando mais ampla, todo o nosso ser vai se tornando mais flexível, mais maleável às informações. Então quando você escuta essas coisas, né, pessoa, tudo isso, aquilo nem faz sentido mais, aí na verdade você começa a nem escutar. Por quê? Porque desaparece do seu campo. Então, a primeira coisa desaparece, porque não tem nada a ver com o seu corpo, o seu sistema de crenças. Então aí novas pessoas começam a aparecer, novas circunstâncias que estão alinhadas ao seu sistema de crenças, àquilo que você está se transformando. E aí você continua. Então para quebrar a resistência, você não pode se quebrar. Você não pode. Né? Você não vai chegar e falar assim, não, então agora eu vou saltar, né? Com a Mulher Maravilha, não tem como, você tem que ir fazendo aos poucos, ir percebendo, vai soltando, vai percebendo, vai soltando, vai percebendo, vai soltando. E aí você vai vendo que nesse mundo é tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Tudo imaginação. Por quê? Porque todo esse conjunto de coisas foi criado pela mente humana desgovernada, que falou, não, agora você precisa fazer as coisas dessa maneira. Até para cozinhar, né? E esse é um grande exemplo também. Eu passei por isso, pessoas falavam, não, para você fazer esse prato tem que ser assim, a receita é essa, Não é receita nenhuma. Vou fazer seguindo a minha intuição, vou colocar uma pitada disso, daquilo, acabou. E fui fazendo e aprendendo a cozinhar, fazendo sem receita nenhuma. Por quê? Porque aquilo parecia uma coisa imposta onde você não se desenvolve.
Então sempre, gente, o principal é, o que é um conjunto de crenças? São energias, todas ali, padronizadas, determinando o curso das coisas. Aí onde entra a sua criatividade, sua percepção, o desenvolvimento das suas faculdades superiores? Não entra, porque você vai seguir uma fórmula. A fórmula desse tipo, né, concreta, física, ela te inibe toda a sua capacidade criativa, toda a sua capacidade de fluir na vida e vai fazer você seguir aquela receita para fazer qualquer coisa. Assim vale para a nossa vida. Não tem receita. Você vai se descobrir a partir do momento que você começa a fazer um processo de expansão de consciência, justamente expansão de consciência. Você começa a conectar com outras realidades, com outros mundos, com outras frequências, com outras energias, que vão te trazer outras oportunidades e que não tem nada a ver com esse conjunto de crenças do planeta Terra. Esse planeta Terra não existe, gente, não existe. Então, deixar claro, assim, muito claro, que isso é uma criação, uma grande ilusão, porque é um planeta escola, né? Então, milhares de almas vieram fazer suas experiências e a grande maioria delas e todo o processo evolutivo que aconteceu no planeta não foi, na verdade, evolutivo. Houve uma grande interferência de seres que não têm nenhum interesse em evoluir. Então, esses seres começaram a manipular as coisas, manipular os recursos do planeta, manipular os seres, manipular tudo, para que as coisas acontecessem do jeito que eles acham que seria o melhor. Só que não existe isso. Por quê? Porque nenhum planeta e nenhuma evolução acontece sem consciência, sem a expansão da consciência e sem a energia, sem a elevação de frequência, sem a conexão. Por quê? Porque todos nós, mesmo que a pessoa esteja num conjunto de crenças que não lhe corresponde, ela está conectada ao todo. E aquelas crenças, aquela resistência que ela está sentindo, está sinalizando para ela onde ela está. Mas ela não está desconectada da fonte, ela não está desconectada do eu superior. Ela só não está percebendo. Mas ela está sentindo a resistência porque ela está conectada ao eu superior e o eu superior está mostrando para ela onde ela não deve estar. Então, no momento que ela se liberta daquilo, ela entra naquilo que faz sentido para ela, naquilo que ela se sente melhor, naquilo que é a preferência que está alinhada à sua essência. Como o Urano coloca, essa energia uraniana, ela é fortíssima para a reconexão do ser com a sua essência. Você não pode viver estando conectado a outra coisa que não seja a sua essência. E aí as energias vão estar a favor. Porque aí você vai estar percebendo o tempo todo no seu radar, isso aqui não é. Aí você vai falar, te peguei, você queria me pegar agora, hein? Te peguei. Aí você vai pegar a crença, ela não te pega mais. A mente, você vai pegar a mente, ela não te pega mais. Eu passei a dar risada sozinha na rua, né? Em situações que eu falava, agora você quer me pegar, né? Te peguei. Por quê? Porque aí você começa a assumir o comando, né? Lembra, o comando superior que está em você, ele vai assumir você. O teu trabalho é soltar. O seu trabalho é soltar as rédeas, ir lá, descer lá no barquinho e ir embora, seguindo o fluxo. Porque você tem que ir. O planeta tem outras leis, gente. Então aqui se fala de resistência, esqueça. O planeta está sobre outras leis. Leis superiores. Lei superior vai, flui. Não tenha medo, não existe isso. Medo é coisa de velho mundo. Medo de quê? Você está sendo guiado, existe uma corrente energética que está te mantendo aqui, vivo. Você só precisa se conectar a ela. Quando você se conecta a essa luz maior, ela vai te mostrar quem você é, o que você tem que fazer. Mesmo que você não perceba tudo, você vai começar a fazer esse trabalho e a resistência vai ser reduzida. Mas você tem que tomar ação. O que acontece no mundo físico, né? Se a gente não toma ação, não acontece. Então eu falo, não, eu vou ler um livro, aí eu não leio. Não acontece. Então aqui você se veio a intuição de fazer determinada coisa, você vai e faz. Você não sabe se é intuição, se não é? Faça. Mova-se.
você faz o movimento, porque aí você faz o movimento energético numa outra direção. Então a resistência vai reduzindo, mas sempre a partir do seu eu interno, e nunca a partir da sua mente que vai ficar batendo nas coisas do ego, né? Da personalidade. Então, quando acontece esse movimento de reconexão, a personalidade vai sendo assumida pelo eu superior e ela vai sendo colocada no lugar dela, ela vai atuando tranquilamente, com mais calma, né? menos resistência, e vai seguindo. Então, a resistência é fruto de crença negativa, porque a crença positiva é fluxo. Estou no positivo, estou no fluxo. Não estou na resistência. Então, esse jogo era o jogo da velha terra. Nova terra, não existe mais isso, não existe resistência. É fluxo, subida. Movimento de subida, movimento de ascensão. Para que você se torne mestre de si mesmo. Então, o outro vai se tornar mestre de si mesmo, o outro vai se tornar mestre de si mesmo. O que significa isso? Né? Significa que nós estamos assumindo o comando da nossa vida. E todos nós, temos esse dever de evoluir, temos esse direito de evoluir, temos o direito de saber o que é mente superior, o que são leis superiores, o que são essas naves no céu, o que são os nossos irmãos, né? O que é uma cidade intraterrena. Todos nós temos o direito do conhecimento interno, do conhecimento da vida. Então não se limite a nada, por quê? Porque todos nós somos co-criadores e todos nós estamos aqui para uma parcela entre aspas, né, uma parte desse plano maior. Então, quando uma pessoa está resistente a esse plano maior, está impactando a outra, que um impacta a outra, que impacta a outra. Então, se eu não faço a minha parte, eu impacto todos os outros que estão coligados a ela. Então, não é brincadeira, gente, né? A gente fala, não, mas é que eu não consigo, eu não posso. Esqueça isso. Por menor que seja o movimento que você faz, menor entre aspas, você está fazendo. Então você já está repercutindo positivamente nos outros e no todo. Porque dentro de um processo evolutivo não existe ninguém sentado esperando. As pessoas precisam se mover internamente, descobrirem as suas capacidades e colocarem aquilo, manifestarem aquela realidade. Então, nós estamos manifestando leis superiores, nós não estamos manifestando leis materiais físicas, nós não estamos buscando ser melhor que ninguém, nós não estamos desenvolvendo empresas que vão concorrer no mercado. Não existe isso no nosso mundo. O nosso mundo é um mundo de colaboração, um mundo onde os seres estão no centro, os seres humanos, os seres vivos, e nós respeitamos a todos eles, porque são divindades, todos vieram da fonte. Então, quando a gente tem esses valores extremamente enraizados, não há crença nenhuma de nada. Então, não adianta a pessoa falar, não, agora tem que ser... Não. Por quê? Porque dentro de um sistema colaborativo, evolutivo, não há a menor possibilidade de entrave no sistema. Então, isso é importante a gente ter claro. Por quê? Porque ele precisa fluir. Ele precisa fluir. Então, imagina, os seres estão de quinta dimensão. Sexta dimensão já é uma dimensão de transferência, é um outro tipo de consciência. Nós estamos aqui transferindo consciência, mas num nível. No nível de sexta, de sétima, é outro nível. Então, a gente vai receber outros códigos, outra forma, outra maneira de captar o conhecimento e implantá-lo, que é muito mais rápido, muito mais. Então, o que acontece com os nossos veículos, né, quando a gente começa a fazer esse processo de expansão, é uma aceleração dos átomos, onde você não precisa fazer 50 coisas para fazer uma, né? 50 passos para fazer uma. Então, esse movimento de evolução, ele quebra as resistências, ele destrói os paradigmas que são paradigmas voltados para ficar esperando, para não evoluir.
Porque um processo de evolução, ele é infinitamente, a energia é infinitamente mais alta do que a inércia. Então o planeta Terra está sofrendo, as consequências da inércia é um sofrimento terrível. Porque entra uma energia de uma frequência muito mais elevada e aquele ser está lá que ele quer dominar o mundo. Ele quer mandar nas pessoas, ele quer fazer guerra, ele quer... Então ele está de costas para Deus, né? Ele está de costas, ele está contrário ao fluxo, ele está no fluxo da resistência. E ele não quer saber. Então nós, quem está fazendo, né, o processo evolutivo, não tem, está em outra faixa. Não tem o que fazer. Por quê? Porque é uma opção da pessoa. Uma opção daqueles seres. Eles querem fazer guerra, eles vão fazer guerra. Mas não há encontro. Não há mais encontro. Por quê? Porque estamos operando numa outra faixa, que é uma faixa de colaboração e de evolução. Não vamos eliminar as resistências, né? A principal forma de eliminar a resistência, ela sempre vai estar começando pelo corpo físico, mas o importante é a gente encontrar, reconhecer. Então, você reconhecer uma, você já vai trabalhando, já vai eliminando, já vai transcendendo aquilo, porque na maioria das vezes são anexados ao sistema da pessoa para que ela não comprometa, né, aquilo que ela está fazendo. Então, sempre a gente tem que perceber as palavras que que chegam até nós e filtrá-las. Então você não precisa ler, não precisa escutar, não precisa ver, não precisa fazer, não precisa nada que não esteja em linha com a sua consciência, com a sua verdade, com a sua essência, com as suas próprias crenças, daquilo que você está percebendo que você é e o que você veio fazer. Então você passa por isso sem se envolver com a energia da neutralidade. Então você neutraliza isso, você fala isso, ok, respeita, mas não tem a ver mais comigo. Então aí você vai rompendo essas crenças, vai rompendo esses paradigmas, e o universo vai responder, porque você está fazendo um movimento na direção que ele pediu. Então ele vai te levar, tipo uma lancha, né? Você vai surfar naquela onda. Aí você começa a surfar naquela onda, você começa a ver que aumenta a velocidade, você começa a ver que tudo vai fluindo e você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí quando você vai ver, você já está em outro, você vê, nossa, ou seja, você estava num nível de consciência, está em outro, está implantando outro e daqui a pouco você está em outro. Por quê? Porque a evolução, ela não fica com o freio de mão, né? Ela não fica ali esperando, né? Não, e agora? Não, ela não espera. Então a Terra está fazendo um processo que é acelerado e nós estamos lá esperando que ela faça alguma coisa. Ela já está fazendo. Cabe a nós seguirmos, né, o nosso próprio processo e fazermos também da maneira mais tranquila, não é de uma maneira doida, mas de uma maneira tranquila, porque o processo evolutivo não é uma coisa para sair correndo que nem louco. Mas, ao mesmo tempo, existe uma velocidade que muitas vezes é maior num período, menor em outro parece que nada está acontecendo, né? Então a gente passa por isso, são provas também do espírito, né? Provas que o espírito passa, onde você está tudo em silêncio. Você fala, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Está um silêncio total. E aí eu percebi alguns movimentos que era onde estava acontecendo um movimento mais forte interno de mudança, que era um movimento onde tudo estava extremamente silencioso. Por quê? Porque o trabalho forte que estava acontecendo não era na manifestação externa, não era no meu momento de estar aqui, era no meu momento interno. Por quê? Porque a gente precisa de preparo. A gente precisa de preparo. Não, como é que a gente vai no mundo, vamos falar de nova consciência, se você não está vivendo aquilo, né? O que é consciência? Né? Se você não despertou, se você não está vivendo aquilo, você, obviamente que não, né? Obviamente que todos esses trabalhos que a gente faz, muitas pessoas não compreendem, não vão compreender, porque não estão naquele momento. Mas elas estão interessadas em saber, elas querem saber mais. Então,
essas sementes, essas possibilidades vão sendo transferidas. E em algum momento aquilo que a pessoa escutou, em alguma palestra, em algum vídeo, em alguma coisa, vai repercutir para ela positivamente no processo dela. Por isso que a gente não pode parar, né? Então, assim, a gente não pode parar. Uma pessoa está num nível de conhecimento, ela vai parar para esperar todo mundo vir, né? E chegar no mesmo ponto e todo mundo junto. Não tem como. Então, continua. Só que como o movimento da evolução é muito inteligente, ele vai colocar pessoas, vai trazer pessoas que aquela pessoa possa ajudar para vir também, não necessariamente estando no mesmo ponto, mas já recebendo informações e energias e conhecimentos que possam ajudar ela a sair do estágio que ela está para vir também. Então, todo esse movimento vai acontecendo e não tem uma forma, de novo, não tem uma receita para fazer aquele prato. É uma percepção, são energias que vão atuando e a gente vai seguindo a energia e permitindo que aquilo aconteça. Então, o modo, né, mais importante para a gente quebrar a resistência é a permissão. Ou seja, eu me coloco, eu permito que aquilo que eu preciso fazer venha e eu possa fazer. Eu estou dando permissão para o cosmos, para o todo, para os mentores, para o eu superior, para que ele me mova na direção correta. Eu permito. Então aí eu estou abrindo os canais, abrindo a energia, abrindo espaço para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Aí você está saindo da resistência. Você está saindo da crença. Você está abrindo o canal. Ou seja, precisa... É como o fluxo, né? Então você não pode estancar. Você não pode colocar uma rolha lá, fechar aquilo e falar, não pode. Então você abre aquilo, né? Abre aquela válvula, mais ou menos assim, né? Abre aquilo de uma vez e permite. Acabou. Então você está dando um comando para o seu próprio momento, para que aquilo se manifeste, flua, se dê, e você possa então seguir, mesmo que você não saiba exatamente todas as etapas. Então, o plano evolutivo, a fase evolutiva, a gente vai lidar com o desconhecido o tempo todo, com a surpresa o tempo todo, com o inesperado o tempo todo. E isso é que é maravilhoso. Por quê? Porque não é uma coisa, não é uma rotina. Então isso é maravilhoso. Por isso que exige que a gente abra os nossos canais de criatividade, de possibilidades. Por quê? Porque não tem uma rotina quadradinha com fórmulas pré-definidas e que você vai ficar ali, sentadinho, organizando aquilo. Então isso tudo precisa estar muito claro para a gente, para que a gente possa sair da resistência e fluir. Então vamos entrar no fluxo. Gratidão.